cultura de dono, ela é extremamente importante em todo tipo de sociedade, mas eu acho que no mercado financeiro mais ainda. Todo mundo tem que entender como é que a coisa funciona, como que a meritocracia funciona, ser mais do que qualquer uma das pessoas e qualquer um dos sócios individualmente. Falou, né, do funcionário que vira sócio. Quem que é a pessoa que vira sócio? O que ela tem que trazer para virar sócio? Qual que é a diferença do sócio para o funcionário? Ser alguém que a gente quer reter assim pelo longuíssimo prazo e que vai ter uma função importante dentro da empresa. Não é só uma questão de remuneração, é uma questão de cultura, é uma questão de como a pessoa se encaixa e como a gente enxerga aquele profissional para o longo prazo. Qual que é a importância da escolha do sócio para a construção de um partnership vencedor assim de longo prazo? Não é apenas a capacitação do sócio, muitas vezes é uma questão de alinhamento de interesses, obviamente caráter é uma coisa também extremamente importante, né? Eu acho que o mais importante é esse alinhamento de interesses em torno de um objetivo comum. Este modelo de negócios me permitiu começar uma empresa do zero, levantar capital, fazer um IPO com bastante sucesso. Sim, tá começando mais um episódio do Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Seja muito bem-vindo. Hoje teremos mais um Papo com o CEO. Você já deve ter visto, né? Eu não sou o Salomão, eu sou o Matheus Soares, também sócio fundador aqui do Market Makers. Esse aqui é Josué, meu sócio, estará com a gente aqui para fazer esse papo com o Ricardo Lacerda. É um prazer, Josu. Fala, Matheus, tudo certo? Tudo certo? Prazer, Ricardo Lacerda, CEO do BR Partners. É um prazer ter você aqui conosco. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade. Estou aqui diante de mais um CEO naquele tipo de episódio que eu particularmente adoro fazer, né? Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito mais inteligente do que a gente entrou. E a gente vai aprender muito com o Ricardo, CEO do BR Partners, um banco de investimento. Antes de fundar o BR Partners, o Ricardo ele passou por uma longa trajetória em bancos estrangeiros. Ele, antes, né, de atuar no mercado, estudou na Fundação Getúlio Vargas, estagiou na área de crédito do Chase Manhattan, do Brasil, no fim da década de 80. Em seguida, fez MBA em finanças lá da Columbia Business School, que é um berço do velho investing. A gente é muito fã, né? Para vocês terem uma ideia, Warren Buffett, Benjamin Graham, Bruce Greenwald, vários desses caras que mais sabem investir estudaram lá. E após o MBA, com 28 anos, o Ricardo ele foi convidado para trabalhar no Goldman Sachs, onde mais tarde veio a ser o CEO do banco aqui no Brasil, né? Então já deu para perceber que a gente vai ter um papo sensacional aqui com o Ricardo. Então o Ricardo trabalhou em Nova York por 6 anos, né? No início de 2023 foi convidado para ser o CEO da operação brasileira e com apenas 33 anos de idade. Em dezembro de 2005 ele vai para o Citibank, onde ele foi chefe da América Latina por lá e fica lá até novembro de 2009, quando ele decidiu fundar o BR Partners, hoje com quase 15 anos, né? Vai fazer em novembro 15 anos. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Market Makers. É um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. Prazer todo meu, obrigado pela oportunidade. Eu já fiz essa introdução aí a meu respeito tantas vezes, mas eu acho que você fez melhor. Eu vou pedir para você me ajudar aí nas próximas. Teve alguma coisa que eu falei aqui? Não, tá ótimo, muito bacana. Até ia ser legal você contar um pouquinho como foi a sua trajetória antes de entrar, né, como aluno lá de administração da FGV. O que te levou a fazer administração? Acho que contar um pouquinho dessa sua vida anterior. Só antes, desculpa interromper, a gente tem um presente para o nosso convidado, Verdade. Opa! Aqui a gente tem uma parceria com o Shop Together, né? Legal. A gente lançou um collab com eles, da marca essencial que eles têm lá, True Essential, e eles fizeram camisas especiais aqui para os nossos convidados. Que e bacana, a gente presenteia hein? todo mundo que legal. você quiser abrir para olhar aí. Vamos ver sim. Inclusive o tecido é um tecido diferenciado, né? Tecido é Pima, né? É Pima. É um tecido bem diferenciado. Olha só, hein? Isso aí. Bacana, ó. Esse daí é pro... Vamos vestir a camisa aqui no Market Makers. Boa. Esse daí é só para os nossos convidados, mas você que ainda não veio aqui no Market Makers pode adquirir os produtos do Shop Together entrando no site deles, está aqui, e com o cupom MMakers15 você tem 15% de desconto na primeira compra. Basicamente essa parceria aí que a gente fez, e vamos pro papo agora. E vamos pro papo. Muito legal. Adiantando aqui, estava ansioso. Vamos lá, Ricardo. Então, se você puder contar um pouquinho do que te levou lá a fazer administração e sua vida anterior. Então, eu nasci no interior de São Paulo, né, onde eu morei até os meus 14 anos, depois eu vim estudar aqui
no Colégio Rio Branco, e na minha família todo mundo era mais pro lado de humanas, assim, né? Então, muitos advogados, né? Algumas pessoas também envolvidas em política e tal. E eu sempre tive na minha cabeça que eu ia ser advogado, né? Até que quando eu fui amadurecendo, assim, na adolescência e tal, eu vi que era um negócio que era muito humanas, muito blá 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 tal, e que eu era um pouquinho mais de números, né? Então, acabei pesquisando e achei que a administração seria, digamos assim, um meio termo entre aquilo que eu vinha pensando para a minha vida, mas tendo uma oportunidade também de me envolver em empresas e tal, e fazer coisas mais palpáveis, assim, né? Mais numéricas, digamos assim. Então, aí escolhi fazer o vestibular da GV, e acabei cursando a GV, foi uma ótima experiência. Comecei a trabalhar ainda ali no meio do curso, né, como estagiário em análise de crédito ali no Chase Manhattan. Na época era ainda lá no centro de São Paulo, ali do lado da Bolsa, né, e eu pegava o ônibus ali na GV e ia até o Anhangabaú para poder fazer o meu estágio ali, mas foi uma experiência muito bacana, né. E aí, a partir da área de crédito, eu acabei sendo transferido para uma área mais comercial, né, mas sempre em banco. Trabalhei minha vida toda em instituições financeiras. E você conquistou muita coisa muito novo, né? A gente falou que com 33 anos você virou CEO do Goldman Sachs aqui no Brasil, né? Se você puder contar um pouco disso, o que você aprendeu ao longo da tua trajetória? Sim, eu acho que uma das vantagens da carreira no mercado financeiro é que ela oferece essa possibilidade de você ter uma progressão muito rápida, né? Então, quando eu comecei a minha carreira, basicamente não tinham muitos bancos de investimento aqui no Brasil, eram praticamente todos concentrados em Nova York, né? Os bancos que estavam aqui no Brasil atuavam mais como bancos comerciais, e aí quando eu fui fazer o meu MBA, acabei indo trabalhar no Goldman em Nova York, mas eu vinha para o Brasil praticamente toda semana, né? Pelo menos 2, 3 vezes por mês eu estava aqui no Brasil encontrando clientes, mas as transações eram, digamos assim, discutidas mais a partir de Nova York, a parte de ECM era toda em Nova York, M&A também tinha muito M&A cross-border na época, então a gente representava muitos clientes estrangeiros vindo investir no Brasil, e eu ficava meio que naquela ponte aérea. Aí quando teve o incidente lá do 11 de setembro, né, eu estava em Nova York, na verdade foi um episódio até curioso, porque eu estava embarcando para vir para o Brasil um dia antes, né, no dia 10 de setembro, e o meu voo atrasou 5 horas, né, por questões que obviamente não tinham nada a ver com aquela tragédia que aconteceria no dia seguinte, mas eu embarquei com 5 horas de atraso, e aí o meu voo não chegava. Aqui no Brasil já tinha acontecido o acidente das torres, e a minha família ficou meio desesperada me procurando, porque o meu voo não chegava, e a companhia aérea também não informava, porque obviamente estava mais preocupada ali com outras coisas, né? E eu acabei passando por isso, e foi obviamente um trauma para todo mundo que morava lá naquela época, e logo em seguida o pessoal do banco pediu para que eu voltasse a morar aqui no Brasil e assumisse as operações que o Goldman tinha aqui no Brasil. Então eu voltei no início de 2002, foi ali um momento difícil, porque tinha passado a crise da Nasdaq, que a gente estava com aquela transição aqui no final do governo Fernando Henrique, quando o dólar deu uma grande disparada, a bolsa caiu, né? Depois isso tudo se reverteu, mas foi uma excelente oportunidade. Como você colocou, eu era muito, muito novo ainda, mas já tinha ali uma boa experiência, né, em termos de instituições financeiras, então acabou sendo uma oportunidade muito interessante para mim. Bom, isso era 2002, Josu. 2002 foi um período que dólar para cima, bolsa para baixo. Um momento histórico do país, né? Um momento histórico. Como que foi ter vivido aquele momento? Porque a gente sempre fica pensando, né? Como que um banco estrangeiro, como que o investidor estrangeiro enxerga o Brasil? Como que foi passar por esse momento tão difícil aqui, né? Que o Brasil é cheio de ciclo. Acho que é até legal, você já passou por tantos ciclos, a própria BR Partners, né? Sim. Nasceu num ciclo difícil. Acho que como que você aprendeu com esses ciclos, o que eles te ensinaram e como que você levou isso para a vida também? Então, desde que eu comecei a minha carreira ali, a gente teve a crise da Bolsa em 89, depois a gente teve desvalorização cambial, tivemos troca de governo, depois tivemos crise do México, crise da Ásia, crise da Rússia, crise da Nasdaq. Então, a cada 2, 3 anos tinha uma crise, né? E isso, no começo, levava a uma paralisia dos mercados, né? Fluxo
de saída de capitais, mas eu acho que com o tempo o investidor acabou aprendendo a lidar com essas crises, né? E acabou vendo que muitas vezes essas crises representam uma oportunidade de você entrar comprando, né? Como a gente viu, por exemplo, em 2008, teve um rebound muito rápido depois, a própria crise ali de 2020, quando veio a pandemia, né? No começo foi uma catástrofe, mas 2 meses depois o mercado teve um rally, principalmente em setores ali de tecnologia e outros setores que acabaram, digamos assim, se desenvolvendo mais durante a pandemia. Então, eu acho que a lição que fica é que essas crises, primeiro, tendem a ser temporárias, né? E segundo, muitas vezes elas representam uma oportunidade de você entrar no mercado numa hora em que os preços estão melhores e poder, digamos assim, criar uma carteira de investimento que vai dar bastante resultado. Então, ao longo da minha carreira, crise é o que não faltou. Eu acho que o período aí que ficou mais sem crise foi de, no máximo, 2, 3 anos, né? E você nota alguma diferença entre a cabeça do investidor estrangeiro com a cabeça do investidor brasileiro? Tem uma diferença clara, como ele pensa o Brasil e como a gente pensa? Sim, eu acho que assim, o investidor estrangeiro, obviamente que ele está exposto a vários mercados, né? Então, ele constrói a carteira de investimentos dele a partir ali desde o juro básico nos Estados Unidos, que hoje está muito alto, né? Até as outras oportunidades de bolsa e de investimentos alternativos em mercados desenvolvidos, depois passando para mercados emergentes, dentro dos mercados emergentes, quais as oportunidades, até chegar no Brasil. Então, o investidor estrangeiro ele passa por esse filtro todo até chegar naquilo que ele vai querer alocar aqui no Brasil. Então, muitas vezes, ele acaba se retraindo mais em função de cenário externo do que propriamente daquilo que está acontecendo aqui no Brasil, né? Uhum. Já o investidor brasileiro, ele não tem tanta opção, né? Principalmente, digamos assim, um investidor menor ou menos sofisticado, ele vai ter as oportunidades de investir aqui, seja em ações, seja em renda fixa, seja em imóveis ou em outros investimentos. Então, ele está, digamos assim, mais restrito ao mercado brasileiro, mas obviamente que a gente é um país de juros historicamente altos, né? Então, a gente viu aquele período ali pós-pandemia com um juro recorde para baixo, mas o nosso histórico é de um juro real relativamente alto, né? Então, isso acaba influenciando muito a dinâmica de investimento do investidor local. Uhum. Bom, Mert, queria dar um passo atrás para entender essa ida dele daqui do Brasil lá para fazer o MBA, né? Acho que pode ser interessante aí para quem está nos escutando conhecer um pouco melhor a sua história aí. Como que foi essa ida? Você estava ali no Chase, fazendo a área de crédito, e aí surgiu essa oportunidade ou você teve essa vontade de ir para lá? Não, eu tive essa vontade. Isso eu acho que é uma pergunta interessante, porque quando eu faço apresentações nas faculdades, ou muitas vezes pessoas que trabalham com a gente, né? E vem pedir opinião, essa é uma pergunta muito recorrente, né? Qual que é o valor realmente de você fazer um MBA? É uma coisa que as pessoas deveriam fazer um pit stop na carreira para ir buscar o MBA ou não? Qual que é o benefício que tem? Porque, obviamente, tem um custo alto, né? Você já está trabalhando no mercado, tem que abrir mão de remuneração por um período de 2 anos, além disso tem que pagar, tem que mudar, então... É uma decisão difícil e que muitas pessoas vêm pedir a opinião. Na minha época, faz praticamente 30 anos já que eu fiz o MBA. Aliás, esse ano estaria fazendo 30 anos que eu estava começando o MBA, né? Eu entrei em 94 e me formei em 96. Era um mercado diferente. Como eu falei, os bancos de investimento eles estavam mais baseados nos Estados Unidos, não tinham grandes atividades aqui no Brasil, era basicamente... apenas o Garantia, que estava aqui no Brasil na época, mas era mais focado na parte de trading, produtos estruturados, do que propriamente investment banking. Então, eu queria fazer essa transição, e aí o MBA me ajudou muito, né? Porque eu tive uma experiência no exterior, acabei fazendo cursos bem específicos, até que você citou, várias pessoas que estudaram lá na Colômbia, né? E professores também. Eu acabei fazendo cursos especializados que me proporcionaram uma visão melhor de Wall Street, e também na saída do meu MBA eu acabei podendo trabalhar, digamos assim, com Wall Street mais raiz, né, com bancos de investimento que tinham atividades já bastante consolidadas e onde o Brasil era uma parte dessas operações. Então, para mim foi muito útil no sentido de uma transição de carreira
e basicamente poder migrar ali de banco comercial para banco de investimento, ter uma experiência internacional, expandir um pouco os meus conhecimentos de finanças mais específicos. Hoje eu diria que o impacto de um MBA é um pouco mais limitado, né? Porque o mundo mudou muito, você tem aí uma grande globalização também do aprendizado, né? Então, os conceitos hoje, eles circulam muito rapidamente, os bancos de investimento hoje estão todos aqui no Brasil, né? Se você olhar o próprio ranking de fusões e aquisições, que a gente olha muito, nos últimos 12 anos, em 11 dos últimos 12 anos, foi liderado por bancos brasileiros, né? Inclusive, BR Farms a gente foi líder em 2 anos, aí o BTG em vários anos, o Itaú alguns anos, o Bradesco foi 1 ano também, mas sempre os bancos brasileiros dominando, né? Então, eu acho que hoje é uma decisão muito mais pessoal, né? De você parar a sua carreira profissional durante um tempo, se dedicar mais a um ambiente acadêmico, talvez fazer uma ponte de uma transição. Eu acho que o MBA ainda, para transições de carreira, ele é muito útil, né? Muito, muito positivo, mas eu diria que é uma decisão menos óbvia hoje do que era na minha época, há 30 anos atrás. Josu, imagina um brasileiro em Nova York na década de 90 e ainda entrar em bancos. Não devia ser fácil, hein? Não era. Era difícil isso. Era difícil e tinha poucos, assim, hoje eu acho que tem mais ou menos 20 a 25 brasileiros que entram na Colômbia para fazer um MBA todos os anos, né? Eu continuo bastante ativo lá. Na minha época eram 2 ou 3, e basicamente em Wall Street era muito pouca gente, né? Porque aquela volatilidade toda de Brasil naquela época assustava. Então, se você tinha uma crise, e quando eu estava para me formar era mais ou menos ali na crise do México, né? Então sempre havia uma retração muito grande, o pessoal acabava entrando, desistindo, né, abrindo operações, depois fechava, então era mais difícil, mas como eu falei, com o tempo eu acho que todo mundo acabou se acostumando com essas crises, né, e vendo uma oportunidade também, né? Toda vez que tem uma crise vai ter um rebound e aí o investidor acaba escolhendo bem o momento de entrar. Ele citou garantia, o Josu, e eu queria pegar isso. Porque o Jorge Paulo Lemann falava que uma das culturas que ele queria implementar no Garantia era a cultura do Goldman Sachs, que você trabalhou, que tem até livros que falam sobre o tal do partnership. Isso. E, inclusive, o nome do banco hoje, BR Partners, tem o Partners ali, né? Que talvez venha de partnership. Então, eu queria que você explicasse para a nossa audiência, contasse um pouco dessa cultura. O que é essa partnership que tanto se fala e por que eles eram, de fato, o exemplo daquela época ou é até hoje? Eu acho que ele combina uma série de coisas. Eu acho que combina uma meritocracia, né? Combina aquele senso de dono, né? Então, eu acho que a razão do sucesso de todos esses modelos, quando você olha basicamente desde o Goldman Sachs lá atrás, eu entrei no Goldman Sachs quando era um partnership e estava lá quando ela fez o IPO em 1999, e aí passou a ser uma companhia listada e manteve um certo modelo de partnership, mas que não era a mesma coisa, né? O modelo de partnership original era de uma empresa realmente onde tinham sócios, os sócios investiam dinheiro, e aí isso dá uma sensação de dono muito forte para o negócio, né? E eu acho que você vê isso em outras operações de muito sucesso. Eu acho que o BTG, obviamente, hoje é um dos partnerships mais importantes que tem no mundo, né? E com uma história de um fantástico sucesso e com uma participação grande dos sócios no negócio. Eu acho que isso realmente é fundamental. Quando você olha, muitas vezes, instituições que perderam um pouco o senso de partnership, elas acabam entrando em decadência, né? Obviamente sem citar nomes nem nada, mas eu acho que muitas instituições fora do Brasil, né, internacionais, quando veio a própria crise de 2008 e muitas colapsaram, foi muito em função de ter perdido esse senso de propriedade que o partnership traz, né? Então, eu acho que ele você fica responsável pela empresa, você tem a noção de que tem que manter custos baixos, tem que alinhar com todo mundo no resultado. Então, a cultura de dono, ela é extremamente importante em todo tipo de sociedade, mas eu acho que no mercado financeiro mais ainda, porque o mercado financeiro, inclusive, envolve a questão do risco, né, da tomada de risco. Então, se você tem uma
uma empresa onde não tem sócios e a tomada de risco fica na mão de executivos e pessoas que são remuneradas com base em bônus, né, mas não tem consequência caso as coisas vão pelo caminho errado, aí eu acho que é um problema muito sério. Você viu o caso de Lehman Brothers, o caso do Credit Suisse, né, instituições muito fortes, com pessoas realmente muito capacitadas, mas que acabaram colapsando em função do descasamento de interesses entre os acionistas e os executivos. E o partnership não permite isso, né? Quando você tem um partnership, você está totalmente casado, o interesse do acionista, do dono, com os executivos, e aí você acaba protegendo a empresa de muitas coisas. Agora, nessa coisa de partnership, eu estava assistindo uma entrevista que fizeram com o Bill Gates junto com o Warren Buffett. E o Bill, ele fala que uma das coisas mais importantes para um negócio funcionar, acontecer, é a escolha dos sócios, né? Como é que se dá isso? Qual que é a importância da escolha do sócio para a construção de um partnership vencedor, assim, de longo prazo? Como é que você enxerga isso e o que você bebeu também lá no Goldman Sachs e que você trouxe para o BR Partners? Olha, eu acho que muitas coisas. Obviamente, a escolha dos sócios é fundamental, né? E isso muitas vezes envolve uma série de coisas, né? Não é apenas a capacitação do sócio, muitas vezes é uma questão de alinhamento de interesses, obviamente caráter é uma coisa também extremamente importante, né? Então você tem ali, desde de sociedades que eram extremamente coesas, né? Como o próprio Garantia, que começou com 3 sócios, que são sócios até hoje, né? Pessoas icônicas no mercado brasileiro, e que acabaram agregando uma série de sócios, onde eles sempre controlaram, até o caso do antigo Pactual, por exemplo, que acabou tendo várias viradas de mesa e troca de sócios e grupos, etc. Mas o modelo acaba depurando isso, né, para uma sociedade onde realmente existe alinhamento. Então, eu acho que o mais importante é esse alinhamento de interesses em torno de um objetivo comum, né? O que eu aprendi no Goldman Sachs, eu acho que foram várias coisas, né? Foi realmente uma lição assim, muito importante para a minha carreira, mas eu acho que principalmente a questão de você olhar as oportunidades de ganho no longo prazo, né? Então, na época que eu entrei no Goldman, que era basicamente um partnership, não era uma empresa tão grande assim, era uma fração daquilo que ela é hoje, existia muito esse alinhamento de interesses entre os sócios para buscar uma rentabilidade independente do prazo, né? Então, às vezes, as oportunidades de ganho, elas estão mais no longo prazo, né? Às vezes você vai fazer coisas que não vão gerar resultado hoje, mas que vão gerar resultado daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. E é muito importante você focar nisso, né? Então, acho que essa cultura, eu acho que eu consegui aprender bem, e as coisas mais lucrativas que eu fiz, tanto no Goldman Sachs, quanto no Citi, quanto no BR Partners, foi apostando numa estratégia de longo prazo, ou seja, ter um alinhamento do nosso interesse com o interesse do nosso cliente. Muitas vezes o cliente vem para você, eu quero vender a minha empresa, e a gente enxerga que aquele não é bem o momento, que ele pode fazer isso daqui a um tempo, que vai fazer de uma maneira muito mais efetiva, e aí você fica naquela dúvida, né? Então, todo mundo, obviamente, quer ter receita e ter resultado no curto prazo, mas às vezes você investir um pouco mais de tempo e fazer as coisas com calma pode gerar um resultado infinitamente mais alto, né? Eu acho que a segunda coisa que eu aprendi no Goldman é uma questão de trabalho em equipe, né? E o banco de investimento em geral, você tem várias nuances, né, de culturas, né, entre os diferentes bancos nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil. Você tem bancos que são mais agressivos, outros que são menos agressivos, o pessoal que trabalha mais em equipe e tal. Mas eu acho que eu aprendi que a agressividade tem que ser usada para correr atrás dos negócios, para ajudar os clientes, e não entre as pessoas internamente, né? Então, a gente tem muito essa cultura no BR Partners, né? As pessoas se ajudam, né? Todo mundo é dono de tudo dentro da empresa, e as pessoas realmente querem ajudar umas às outras, porque o resultado de uma área vai ser positivo para outra área. Então, acho que essas são as lições mais importantes que eu tive lá no Goldman. Bem interessante, hein? Legal. E já até isso, né? Como que até falar, né? Algumas lições que você tira para colocar de fato na cultura do BR Partners, e é um pouco disso, né? Realmente praticar
a partnership é um negócio difícil, né? Talvez seja fácil falar, mas você construir as bases para tornar ele viável não deve ser tão simples, né, de se fazer. É verdade. Eu acho que tem que ter assim um alinhamento entre os sócios, uma transparência muito grande nas regras do jogo, né? Todo mundo tem que entender como é que a coisa funciona, como que a meritocracia funciona, porque é muito importante essa transparência. As pessoas têm que saber o que elas precisam fazer, qual o resultado elas precisam dar para elas poderem crescer, e você não ter medo de deixar as pessoas crescerem dentro da empresa. O Goldman Sachs tinha muito isso, né? A gente sempre trabalhava muito assim para atrair os melhores talentos, né? Para reter os melhores talentos, mas também estar preparado para perder os melhores talentos e ter pessoas embaixo que possam substituir. Eu acho que esse é o segredo assim, de um partnership bem sucedido. Ele tem que ser mais do que qualquer uma das pessoas e qualquer um dos sócios individualmente. Ô Messi, deixa eu só pedir uma coisa aqui para aproveitar aqui a experiência do Ricardo. A gente está chegando aí passamos de 130 mil inscritos, né? E às vezes a gente recebe alguns comentários ali, pô, vocês conversam com pessoas que têm conhecimento de área, né? E às vezes para quem está chegando no canal não entende muito bem algumas palavras, algumas coisas. Então se você puder definir para a gente assim, a diferença entre um investment banking e um banco comercial, para todo mundo entender. E eu acho que duas coisas que a gente vai falar muito aqui, né? DCM e M&A, né? Se você puder explicar também o que é, aí todo mundo fica sabendo o que é e a gente consegue tocar o papo tranquilo. Não, perfeito. Acho que assim, as diferenças básicas é que o banco comercial ele faz mais transações com o balanço dele, né? Então ele faz empréstimos, faz operações entre a tesouraria do banco e os seus próprios clientes, né? Muito para a carteira dele, então tem carteira grande de empréstimo, comercial, às vezes basicamente de varejo também. E o banco de investimento é mais um estruturador e um intermediário entre o investidor e as empresas, né? Então ele estrutura papéis das empresas para vender, para distribuir, uma parte fica para o seu próprio balanço, mas o balanço do banco não é o predominante, né? O predominante é leve, o predominante é o papel de intermediário, né? Entre o sistema financeiro. Eu acho que essa seria basicamente a principal diferença. Em termos de M&A e DCM, então o M&A são as fusões e aquisições, né? Então, basicamente, você estrutura operações onde as empresas compram outras empresas, se juntam, vendem divisões, ou fazem separação de divisões para poder listar, ou seja, tudo aquilo que envolve uma transação societária entre uma ou mais empresas, né? Eu acho que essa é a definição do M&A. E o DCM é o famoso Debt Capital Markets, né? Então, onde as empresas emitem dívida, então, diferentemente de um empréstimo puro e simples, também é uma transação que vai envolver uma distribuição para o mercado, né? Então, pode ser uma debênture, pode ser uma debênture de infraestrutura, pode ser um CRI, um CRA, um FDIC, ou seja, qualquer security que você esteja emitindo em nome de uma empresa, de um emissor e distribuindo para o mercado. Então, esses são os segmentos aí que a gente mais atua. Ou seja, a economia do país passa pelos bancos de investimento, né? Acho que ninguém mais conhece tão bem ou sente tão bem o termômetro do mercado financeiro como um banco de investimento, né? Exatamente. Faz tudo praticamente para uma empresa. Exatamente. E a gente tem muito esse termômetro do nível de atividade, do apetite do investidor, do apetite do empresário para fazer novos investimentos, para fazer emissões, né? Então, por isso que às vezes o mercado tem muito interesse em ouvir as nossas opiniões sobre a economia, sobre o que está acontecendo no mercado. Não é porque a gente seja economista ou técnico ou tenha uma visão, digamos assim, muito teórica sobre isso. É mais esse termômetro realmente de estar lidando com empresas, empreendedores, empresários, investidores o tempo todo. Olha, eu ia deixar esse papo um pouquinho para o final, mas já que ele introduziu, Josu, acho que você também é um pensador brasileiro, né? Algumas matérias que você sai, você conversa, você tenta trazer muito desse termômetro. O que você está sentindo como CEO, empresário brasileiro? O que você está sentindo nesse momento que a gente está vivendo? Olha, eu acho que assim, a gente está num momento delicado, eu diria, né? Onde muitos investidores se machucaram nos últimos 2 anos, tanto investidores internacionais quanto investidores locais, em função de questão macroeconômica no Brasil.
Agora, a economia não está ruim, né? A economia, se você olhar os indicadores econômicos, eles são, em sua grande maioria, positivos, né? Então, você tem um crescimento econômico positivo, você tem uma inflação que ainda está em baixa, você tem juros declinantes, você tem um fluxo de capital estrangeiro positivo, você tem uma balança comercial extremamente positiva. Então, a saúde da economia como um todo, eu acho que está boa, né? E o nível de atividade também está razoável. Então, isso é o lado bom, né? O lado ruim é que eu acho que está muito aquém daquilo que a gente poderia estar, né? E muito em função do cenário de juros nos Estados Unidos, né? Como eu coloquei no começo, o investidor internacional, a base de todo, digamos assim, toda a construção da carteira de investimento dele começa pelo juro básico e depois vai expandindo para as outras classes de ativos, né? E isso, obviamente, que fez com que muito capital fosse atraído para os juros americanos e acabou tirando o interesse de mercados emergentes e de outros mercados. Então, acho que esse é o principal efeito. Mas, obviamente, que também tem um efeito da questão política e principalmente da questão fiscal no Brasil, que todo mundo olha com muita preocupação, né? Então, a gente tem tido uma deterioração fiscal substancial, né, em função de várias coisas, mas principalmente pela questão demográfica, né, da população vivendo mais, se aposentando, né, muitos auxílios, que não estou aqui questionando, né, ninguém está querendo fazer ajuste fiscal em cima da classe menos favorecida, mas o fato é que a gente tem um déficit que está piorando e um outlook, né, uma previsão para esse déficit também não muito positiva. Além disso, a gente tem um ambiente jurídico instável, né? O Brasil tem muitas mudanças de regras e coisas que eram de uma maneira, aí o STF muda para outro jeito, e isso acaba gerando muito ruído e muita dificuldade. Tanto que o presidente Lula sempre fala que tem outros países que têm um déficit maior do que o Brasil, mas não pagam os juros que tem no Brasil. Sem dúvida, é só você colocar o mesmo nível de certeza jurídica que você tem no Japão, ou na Suécia, ou em alguns outros lugares, que você vai ter também a capacidade de ter juros mais baixos, né? Inclusive, tem até uma entrevista recente no Brazil Journal do Fernando Meira, que é o principal advogado, CEO do Pinheiro Neto, que é o escritório de advocacia de maior tradição no Brasil, né? Tem praticamente 100 anos. E ele tem uma entrevista extremamente lúcida e corajosa, onde ele aborda esse tema de que o investidor está se desinteressando pelo Brasil em função de todas essas viradas de mesa, dessas chicanas jurídicas para fazer mudança de regra, prejudicar investidor estrangeiro. Então, o Brasil está meio saindo do mapa em função disso, né? Então, eu acho que é um trabalho que todos nós precisamos estar focados, precisamos resgatar essa credibilidade, né, no investimento no Brasil, porque é um país excepcional, um país grande, com muitas oportunidades, e não tem por que realmente ficar, digamos assim, como uma opção ruim para o investidor internacional. Eu acho que poderia ser interessante a gente saber, você voltou para o Brasil em 2002, né, para assumir aqui como CEO, né, do Goldman Sachs aqui no Brasil, né? Acho que de lá para cá, só para o pessoal saber, né? Você participou da venda da empresa de papel Ripasa para a Suzano, né? Fez a primeira operação internacional da Ambev, fez a venda do açaí para o Grupo Pão de Açúcar, de lá para cá, né? E a venda do Atacadão para o Carrefour, né? De 2002 para cá, nesse período todo, quando você decidiu criar o BR Partners ali em 2009, a gente melhorou nesses quesitos, assim? Você vê uma evolução? O mercado, de uma maneira geral, está mais propício para o que você faz, né, de investment bank, M&As, ou como é que você enxerga isso? Não, eu acho que assim, você tem hoje um mercado muito diferente do que tinha quando eu vim para cá em 2002, né? Principalmente o seguinte, hoje você tem um número enorme de empreendedores brasileiros que surgiram, né? E que criaram empresas e que hoje essas empresas cresceram muito e são bilionários. Então, eu acho que o Brasil, o lado positivo do Brasil é esse, né? É uma economia realmente muito diversificada e que tem inúmeros
empreendedores e empresas nos diferentes setores. Então, isso é uma matéria-prima muito positiva para o nosso negócio, para o investment banking, tanto na parte de fusões e aquisições, quanto na parte de renda fixa, porque você tem muitas empresas, muitos emissores. Quando eu vim para o Brasil em 2002, eu até brinquei, né, lá no Goldman Sachs, porque eles falaram, olha, você está indo para o Brasil, tá, e o que a gente quer focar são duas coisas, privatizações e empresas multinacionais que atuam no Brasil. Falei, perfeito, é isso que nós vamos fazer, mas como é que vocês pretendem ganhar dinheiro, né? Porque privatização, as margens são baixíssimas, né? E empresas multinacionais também não são os grandes pagadores de FIIs. E a partir daquele momento, em 2002, você até citou aí uma transação de venda da Ripasa, né, que foi uma transação emblemática na época, eu comecei a usar muito a placa do Goldman Sachs para me aproximar de empreendedores brasileiros e para poder fazer negócios com empresas brasileiras, e que eram muito rentáveis. E a partir daquele momento foi surgindo esse movimento de florescimento aí de empreendedores no Brasil. A economia não era assim, você tinha poucos grupos, você tinha, quando teve a privatização da Vale ali, você teve o Benjamin Steinbrück, do grupo Vicunha, na época que tinha comprado a CSN fazendo o bid, você tinha o grupo Votorantim, os bancos eram pouquíssimos bancos, né? Tinha uma concentração enorme, né? E a partir ali de 2002, 2003, mas principalmente 2004, 2007, você teve um ciclo de expansão de empreendedores no Brasil muito grande, né? Então, esse mercado mudou muito, né? E hoje você tem, para cada setor que você olha, você tem 5, 10, 15, 20 empresas. Às vezes você tem 20 empresas listadas num único setor, e todas elas indo bem, empresas grandes, né, que estão crescendo. Então, a economia brasileira acabou se desenvolvendo muito nesse sentido, né? No sentido de como o investidor estrangeiro vem para cá e como o investidor estrangeiro olha, eu acho que houve uma reversão, né? Eu acho que a gente andou para trás nisso, por vários motivos, né? Eu acho que recentemente, em função dos juros dos Estados Unidos, em função basicamente de alguns investidores, muitos terem perdido dinheiro aqui ao longo do tempo, né? Então, se você olhar, muitos fundos de private equity que vieram para o Brasil não tiveram uma boa performance, acabaram abandonando. Empresas que entraram aqui e não conseguiram ganhar escala, elas também acabaram se retraindo, né? Então, eu acho que houve sim uma reversão em função de experiências ruins, em função de um ambiente sempre muito turbulento, né, com muitas viradas de mesa, com muitos problemas, e também um câmbio muito volátil. Então, dependendo de quando você entra, quando você sai, você vai ter mais ganho, mais perda. E eu acho que hoje, eu concordo com a entrevista do Fernando Meira, eu acho que você tem ali uma retração do investimento e o Brasil um pouco mais fora do radar, né? Aí quando você dá uma entrevista falando isso, aqueles haters lá do Twitter, né, e o pessoal mais ligado ao governo, eu não tenho visão de Lula, Bolsonaro, eu quero que o Brasil dê certo, né? Então eu estou tentando construir uma narrativa com aquilo que eu acredito que pode funcionar. Quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser também, não tem problema. Mas eles falam, pô, esse cara está falando isso, mas o Brasil bate recorde de investimento estrangeiro todo ano. É verdade, mas olha a concentração disso, olha quem são as empresas. Então, quando você olha empresas que já estão aqui há mais tempo e que são consolidadas no mercado brasileiro, né? Se você pegar, por exemplo, uma Vivo, que é da Telefônica, uma empresa que não está nem aí para o câmbio num dia ou no outro, ou essa volatilidade, uma empresa que tem uma operação praticamente brasileira, né? Está aqui para o longuíssimo prazo, uma Unilever, uma Coca-Cola, são empresas que estão menos sujeitas a essa volatilidade porque tem um horizonte de longuíssimo prazo. Esse tipo de investidor continua firme aqui no Brasil, mas quando você olha outros investidores mais oportunísticos ou empresas que poderiam entrar aqui agora em outros novos setores e tudo, eu acho que o apetite está bem mais baixo do que estava há 10 e há 20 anos atrás. Acho que estava até conversando sobre isso ontem, né? Sim, enquanto o mundo está discutindo, né, sobre inteligência artificial, sobre como ser mais produtivo, ter mais produtividade na sociedade, a gente está discutindo arrecadação fiscal, né? São assuntos que não necessariamente vão levar a gente para o futuro próximo, digamos assim, né? Exato. Eu acho que eu tenho falado isso, né?
eu acompanho a trajetória política do Lula há mais de 40 anos. Como eu falei no começo, né, minha família sempre foi envolvida em política, advogados e tal, então eu com 12, 13 anos eu já tinha interesse em política. Então acompanhei muito a trajetória dele desde quando foi candidato a governador em 82, depois candidato a presidente, inclusive votei no Lula em 89 contra o Collor. Não tenho assim restrição política a uma pessoa ou outra, mas quando você olha o discurso do presidente hoje, parece que é o mesmo discurso de 40 anos atrás, né? Até mais, né? Acho que ali na década de 80 ele tinha um discurso que para a época fazia um pouco mais de sentido, né? Agora ficou uma coisa muito sem objetivo, com os chavões, né? Antigos ali para o grupo dele. Parece que falta um pouco de proposta, né? Do que a gente quer realmente para o Brasil. Obviamente que todo mundo quer que o país dê certo, e eu acredito que ele também quer que o país dê certo, o ministro da Fazenda também quer, né? Então é uma questão de o que é o projeto de país que nós queremos construir. E é exatamente o que você falou. Hoje você pega as principais companhias de tecnologia nos Estados Unidos, elas têm um PIB maior que elas têm um valor de mercado maior que o PIB brasileiro, né? E nós estamos ainda discutindo que o petróleo é nosso, né? E quem que vai ser a pessoa que vai determinar o preço lá na Petrobras ou o dividendo da Petrobras. Quer dizer, é um negócio completamente anacrônico, uma coisa, parece uma viagem no tempo, né? Aquele filme De Volta para o Futuro, que o cara foi para o passado, né? Então, é muito triste você ver isso, porque eu acho que o país, hoje, independente de direita ou de esquerda, né? Eu fui extremamente crítico ao governo Bolsonaro e a postura do Bolsonaro no início ali do governo, aquelas atitudes dele na pandemia e atitudes em relação a minorias e tudo. Eu acho que é uma agressividade totalmente desnecessária, né? Mas o fato é que todo mundo quer que o país dê certo, né? Nós não somos candidato a nada, a gente quer que o país funcione, e isso deixa todo mundo um pouco preocupado, né? E obviamente que o Lula é um político extremamente experiente, ele já fez coisas que deram muito certo, ele sabe o que fazer, então o que precisa é realmente embarcar num projeto bom de governo aí, que a gente possa colher frutos e entrar no debate do século XXI, né? O Brasil tem que ser parte, seja de inteligência artificial, seja de outras coisas. Eu acho que a gente tem o exemplo aí, né? Enquanto está todo mundo aí brigando e tudo, você tem um Nubank aí que surgiu do nada, e hoje é o banco de maior valor de mercado na América Latina. É isso que a gente quer ver no Brasil. A gente quer ver outros Nubanks aí, de brasileiros e pessoas que são empreendedores exemplares fazendo sucesso. Acho que isso que vai criar riqueza no Brasil, e não um discurso de 50 anos atrás. Exatamente. Eu tenho uma aqui, Josu, que eu fiquei com uma dúvida. Você quer adicionar alguma coisa? Não, vai aí depois. Eu tenho uma, mas vai aí. É que assim, ouvindo você falar, Ricardo, eu fiquei com uma dúvida. Se o problema do Brasil, que assim, sempre que a gente vai analisar uma empresa, ou ela está num momento que não está tão bom, a gente se pergunta, esse problema é cíclico ou ele é estrutural? Será que ela é uma empresa que perdeu as vantagens competitivas dela? Então, olhando para o Brasil, você acha que esse problema que a gente está vivendo, ele é cíclico, ele vai voltar em algum momento, o estrangeiro ele vai voltar a olhar para a gente, ou ele está virando já um problema estrutural, no qual o Brasil não vai dar certo? Queria ouvir um pouquinho mais disso. Não, eu acho o seguinte, eu acho que combina as duas coisas. Eu acho que você tem um efeito cíclico, que é principalmente em função dos juros nos Estados Unidos, né? Então você está num momento, num ciclo econômico internacional de juros altos, na economia mais estável, onde tem a maior segurança jurídica. Então, se você tem um juro real de 5, um juro nominal de 5,5% nos Estados Unidos, ele vai atrair muito investimento, né? Porque você colocou lá, comprou um bond de 30 anos, lá, ou de 10 anos ou de 20 anos, com rendimento que você travou ao longo de todo esse período com risco zero, então ele vai atrair muito capital. Então esse é o principal evento cíclico que nós estamos vivendo hoje, que obviamente ele vai se reverter. Em algum momento a inflação lá nos Estados Unidos vai cair, e vai iniciar um ciclo de afrouxamento monetário, e isso vai acabar fazendo com que aquela equação que eu coloquei desde o início, né, a partir do juro americano, todo o resto da carteira, aí as pessoas vão buscando investimento de maior risco, vão buscar primeiro investimentos em mercados desenvolvidos, no
no mercado de ações, depois mercados emergentes, também coisas menos líquidas. Então aí o dinheiro vai permeando os outros setores da sociedade e vai acabar vindo para o Brasil. Então acho que esse é o efeito cíclico. E o efeito estrutural é um efeito realmente mais complicado, né? Porque você tem hoje no país uma característica demográfica de país desenvolvido, né? Com população já mais velha, com um grande número de aposentados, com uma taxa de natalidade bem mais baixa, né, comparado a de países maduros da Europa. E, por um outro lado, você tem ainda uma diferença de renda muito grande e não tem ganhos de produtividade, porque o Estado ficou muito grande, a carga tributária é muito alta, muito mal distribuída, então isso inibe muito a capacidade de crescimento do país. E é uma equação dificílima de resolver, porque o Brasil é uma democracia, então não vai chegar alguém lá e vai tomar decisões e dar uma canetada e basicamente mudar tudo isso do dia para a noite. Isso tem que ser construído com a sociedade, né? E a sociedade, infelizmente, não é todo mundo que tem consciência daquilo que precisa ser feito, né? Então as pessoas ainda votam muito mal, elegem muito mal os seus representantes no Congresso, e a classe política atingiu um nível de poder, principalmente a partir do financiamento de campanha, né, do dinheiro público, financiamento de campanha, que muitas vezes eles não têm que dar satisfação para ninguém, né? Então cria-se esse ambiente onde a gente não tem, quando o presidente fica bravo e diz que não vai se render ao mercado para fazer para equilibrar o orçamento à custa dos menos favorecidos e cortando o gasto da população mais pobre, mas ninguém falou de cortar gasto da população mais pobre. Ninguém questionou a questão dos auxílios que foram necessários durante a pandemia. Ele sempre teve o apoio do Congresso para tudo isso. Agora, você tem um Estado realmente extremamente grande e ineficiente, porque foca nas questões... Você tem um Estado empresário, você tem um Estado administrador muito grande e você tem um Estado provedor das necessidades da população praticamente inexistente, né? Você não tem educação no Brasil, né? Um país que tem uma taxa de analfabetismo após concluir todo o ensino básico do tamanho que tem o Brasil, ele não tem educação. Saúde, até que em algumas situações funciona a saúde pública no Brasil, eu diria que é melhor do que a educação, mas ainda é muito precária, e segurança pública você também não tem. Então, você tem um Estado que não está provendo essas três necessidades básicas, né, de educação, saúde e segurança pública, mas, por um outro lado, é dono da Petrobras, é dono de uma série de estatais, tem deputados com 40 assessores ganhando 20, 25 mil reais por mês, muitos deles nem vão lá, é tudo rachadinha. Então, como é que você faz isso, né? Então, como é que você resolve um país como esse? É uma realidade complexa que nós temos que pensar como resolver para o futuro. Desafio grande, Josué. Pô, gigantesco, né? Quer entrar no papo bem partes ou você quer... Vamos lá, não, era dentro disso mesmo. Acho que antes da gente entrar exatamente ali no negócio, eu fiquei interessado em saber do Ricardo para ele explicar para a gente. Eu acho que o pipeline de vocês em 2021 foram 79 bilhões ali, né, no BR Partners. Isso. Mas a minha dúvida, a minha questão é saber como que se origina um M&A. Antes da gente entrar no negócio em si, a originação de um M&A é um jogo de relacionamento, jogo num sentido positivo, né? Mas é uma coisa que você tem que adquirir um relacionamento com os donos de empresa. Como é que é? Eu acho que envolve uma série de coisas. Eu acho que envolve relacionamento, né? Você conhecer as empresas, os tomadores de decisão dentro das empresas, mas sobretudo de você estudar os setores, né? Começa assim, a base de originação de projetos de fusões e aquisições, ela começa pelo entendimento dos diferentes setores, né? Então, quais são os setores, dentro daqueles setores, quais são as empresas, quais são as dinâmicas de investimento, desinvestimento, que estão, digamos assim, norteando aquele setor. Então, o que vai acontecer? Né? O setor de saúde, por exemplo, está passando por transformações, né? Como é que vão se dar os investimentos dentro desse segmento nos próximos anos, e quais são os players, quem são os consolidadores, quem são aqueles que tendem a ser consolidados. Então, é mais uma análise interna que a gente faz isso, né?
para identificar aonde vão estar as oportunidades. A partir daí, a gente interage com os clientes, né? Então aí o relacionamento passa a ser importante. Então os clientes que você conhece melhor, você vai, apresenta, e apresenta a ideia e mostra, por exemplo, uma empresa está querendo crescer em inteligência artificial, então quais são os players ali que ele pode eventualmente fazer uma aquisição, que ele pode agregar, fazer uma parceria, fazer uma fusão. Então é muito em função disso, né? A gente estudar os setores, quais são as dinâmicas e os players dentro daqueles setores e o que a gente acha que vai acontecer e a gente se antecipar, né? Levar a ideia fazendo uma prospecção bem ativa dos negócios, né? Buscando ali a gente ajudar o cliente a antecipar os movimentos que são os movimentos mais importantes e mais lógicos dentro da atividade dele. O BR Partners já vai fazer 15 anos, né? Vocês começaram do zero. Isso. E fez a IPO em 2021, né? Aliás, um ciclo recente que a gente teve. E o que você tinha em mente quando fundou o BR Partners, né? E qual que era a sua expectativa pro negócio? E olhando agora, como é que as coisas foram evoluindo? Assim, foi diferente do que você imaginava? Foi exatamente como você esperava? Contar um pouquinho dessa história de 15 anos? Não foi nada como eu esperava, foi tudo muito diferente. Qual era o nosso projeto original? E esse sim acabou se materializando, né? Quando veio a crise ali de 2008, né, a gente viu que os grandes bancos internacionais tiveram grandes dificuldades, muitos deles quebraram, né, como a Lehman Brothers e como vários outros, e outros tiveram que ter injeção de capital muito forte por parte do governo americano, né, que foi aquele plano do TARPA, onde eles basicamente investiram bilhões no capital dos principais bancos para poder recuperar esses bancos e recuperar a saudabilidade do sistema financeiro americano. E as placas desses bancos perderam um pouco a importância em função de toda essa crise que aconteceu. Então, a gente enxergou ali uma oportunidade de criar um banco novo, independente, né, basicamente focado e alinhado no interesse dos clientes, para poder servir como uma alternativa, né? Então esse foi o nosso desenho original do ponto de vista de estratégia. E isso deu muito certo e a gente acabou se consolidando realmente como um banco bastante alinhado com os interesses dos clientes, né? Fazemos bastante negócio, a gente atua puramente como um intermediário, então os nossos clientes sabem disso, a gente não faz coisas para o nosso próprio balanço, proprietárias, e que a gente pode ter coisas conflitantes com o interesse dos nossos clientes. Então, acho que isso a gente solidificou essa imagem muito rapidamente, né? Aí, depois, a questão do modelo de negócios, originalmente, a gente estava focado na parte de fusões e aquisições, né? O M&A, que a gente, desde o começo, tem uma presença muito forte, e também querendo se tornar uma instituição financeira. A gente não foi instituição financeira desde o momento zero. A gente pediu uma licença para o Banco Central em 2010 e acabou sendo aprovado em final de 2012 e começamos a atuar em 2013 como uma instituição financeira, podendo fazer todos os produtos e serviços, né? Mas também a gente, basicamente, sempre procurou ser uma empresa rentável, né? Esse modelo de partnership é importante você ter uma rentabilidade, porque se você não tem rentabilidade, as pessoas acabam indo embora e acaba complicando. Então, você tem, de uma certa maneira, o seu crescimento limitado por ter a necessidade de deixar a empresa sempre rentável, né? Então, a gente cresceu sempre de maneira modular. Então, a gente começou fazendo assessoria financeira, né, em fusões e aquisições. Isso, rapidamente, a gente teve sucesso, dado o background das pessoas e o meu particularmente. E aí a gente foi agregando as outras áreas. Começamos em 2013 a nossa área de DCM, né, com o Danilo Catarucci, que hoje é o segundo principal sócio da empresa, e uma área que tem crescido trimestre a trimestre, né? Somos hoje já um player de referência nesse segmento. E aí a gente foi agregando, né? Depois do Investment Bank a gente colocou o DCM, aí depois do DCM a gente colocou a tesouraria de empresas, né? Então a gente presta serviços para gestão de balanço das empresas. Depois a nossa parte de investimento também, que é relativamente pequena, mas a gente tem aí 2 investimentos, e recentemente
a parte de Wealth Management que completa o nosso portfólio de serviços, né? Também foi um passo bastante importante agora. A gente trouxe uma equipe grande que já está rodando, a gente já tem aí mais de 4 bilhões de ativos sob gestão. Começamos em outubro, né? Então, num período muito, muito rápido, a gente acabou crescendo, e eu acho que tem uma oportunidade muito grande nesse segmento, né? De você poder assessorar investidores e ajudá-los a fazer as melhores decisões, as melhores escolhas, sempre alinhado o interesse do cliente, né? Então me preocupa muito quando eu vejo assessores financeiros muito focados em fazer o cliente tradear a carteira, fazer coisas que são boas para o gestor e o assessor financeiro, mas que não são necessariamente boas para o cliente. No nosso caso, a gente é 100% alinhado, a gente cobra uma taxa de assessoria, né? E se o cliente tradear mais ou tradear menos, é uma coisa que não afeta a nossa remuneração, né? Então a gente acredita muito nesse modelo e que a gente pode escalar muito rapidamente. Falando especificamente como do dia 0 ali do BR Partners, né, dia 1, como que foi convencer as famílias, né? Porque você teve que convencer, você captou 100 milhões de reais. Isso. Como que foi conseguir esse dinheiro, né? Porque não deve ter sido fácil também você ter vendido esse plano para eles, né? Sim. Como é que Então, foi esse foi difícil, assim, eu inclusive, que tinha uma carreira sempre em grandes instituições, que tem muita estrutura, né, etc., eu larguei tudo e fui com um business plan de basicamente 8, 10 páginas, correr atrás dos investidores para nos darem o capital, né? Então, foi, assim, interessante, mas eu acho que para boas ideias e para uma execução bem feita, sempre tem capital, né? Essa é a minha principal lição ao longo desses últimos anos. Aí, capital tem abundância, né? Porque as pessoas sabem enxergar o potencial e elas querem também colocar o dinheiro para trabalhar e tudo. Então, eu acho que quando você tem uma boa ideia, que você amadurece, que você tem as pessoas certas e você tem o plano certo, o capital aparece, né? Mas foi difícil porque é um trabalho de começar do zero, né? Então, estava sozinho, depois com mais uma pessoa, a gente ficou em 2 pessoas durante alguns meses, né? O Jairo Loureiro começou junto com você? Ele veio depois. Ele veio depois, ele é considerado um sócio fundador, mas ele tinha os desligamentos dele, ele trabalhava no Citi também, né? Então, começamos eu e o Eduardo Médicis, né? Como no momento zero, e depois vieram mais 2 sócios que tinham saído do Citi, o André Tavares e o Vinícius Marchini, e depois, no começo de abril, lá por volta de abril de 2010, que vieram os outros, inclusive o Jairo e outros sócios fundadores também, mas que estavam com processo de desligamento ainda das instituições que trabalhavam. Entendi. O Vitor Mochansky também? Vitor Mochansky, ele começou como um analista com a gente, né? Começou a carreira dele, trabalhava como advogado no Pinheiro Neto durante a faculdade, e depois começou como analista, e hoje ele é a pessoa mais sênior, que é prata da casa do BR Partners. Então hoje são 4 grandes sócios? A gente tem basicamente, nós temos mais de 30 sócios no total, né? Mas eu diria que mais ou menos 90% do capital hoje é concentrado na mão de 8 sócios. Entendi. Eu queria ter uma aqui, Josu. Você tem alguma outra coisa a dizer sobre? Eu tenho, você já vai um pouco mais para frente na história? Eu ia mais falar da competição que é esse setor. Porque Goldman Sachs tá aqui, o BES tá aqui. Eu posso fazer uma antes, aí depois... Acho que eu fiquei interessado, ele deu uma entrevista que ele falou, eu sempre fui meio medroso para empreender, né? Eu tava querendo saber, naquele período ali, vendo aquela situação no mercado ali em 2008, o que te deu coragem naquele momento para abrir um negócio, ainda mais num setor que parecia que estava passando por uma situação bem grave, né? Você enxergou uma oportunidade ali? Eu enxerguei uma oportunidade, eu acho que esse é o ponto. Eu sempre sonhei muito em empreender, né? Então, desde quando eu estava no Goldman Sachs e tudo, eu queria muito fazer uma coisa que fosse mais independente, onde você pode ter uma influência maior sobre o destino da empresa. Mas eu sempre fui muito medroso
E como eu estava em posições, digamos assim, importantes e com uma boa remuneração e tudo, é difícil você jogar tudo para cima e falar, não, agora eu vou fazer um negócio do zero, né? Aí quando veio a crise, meio que a decisão veio naturalmente, porque eu vi que as coisas iam ficar difíceis por um tempo para essas grandes instituições, né? Eu entrei no Citibank em 2005, a ação estava $57 e quando eu saí estava $1, né? Basicamente. Então, houve um derretimento ali, não só do Citi, mas de grande parte das instituições financeiras naquela crise de 2008, né? E aí foi a senha que eu precisava para ver que o negócio realmente oferecia uma oportunidade para surgir grupos novos, né? Se você olhar, o próprio BTG também surgiu ali mais ou menos naquela época, a 20 Partners surgiu naquela época, então você teve vários grupos financeiros que estavam começando ali na esteira da crise de 2008, né? E foi basicamente o que me deu coragem de falar, não, eu acho que o momento agora é adequado para começar alguma coisa nova e empreendedora. E eu queria entender mais sobre as vantagens competitivas, não só do negócio de banco de investimento, porque tem vários, né? Tem o Goldman Sachs, tem o UBS, tem o próprio Itaú BBA, tem o BTG. E vocês se tornaram, mesmo, né, começando do zero, vocês se tornaram o banco número 1, você falou no início, em algumas transações, Sim. né? Quais os diferenciais que vocês têm? Assim, queria entender uma vantagem competitiva que vocês têm que outros players não têm nesse negócio. Eu acho que primeiro você colocou bem, né? É um mercado extremamente competitivo, né? Então, quando eu converso com o investidor, muitas vezes a primeira pergunta que ele me faz, bom, como é que é a dinâmica competitiva no teu setor, né? E eu falo, é a pior possível, porque todo mundo compete, né? Você tem bancos estrangeiros, bancos locais, bancos grandes, bancos pequenos, boutiques, pessoal que faz outras coisas, até pessoas que fazem individualmente as coisas, né? Então, aí teve notícias recentemente que o Paulo Guedes estava assessorando uma empresa, e agora que o João Dória estava assessorando outra, falei, poxa, o pessoal tá realmente, todo mundo está entrando aqui no nosso segmento, né? Então, é uma coisa que todo mundo consegue competir, porque, como a gente falou, depende de relacionamentos, de conhecimento, depende de análise técnica, então... Não precisa de muito dinheiro para começar. Não precisa de dinheiro para começar, precisa de credibilidade, conhecimento, que obviamente essas pessoas todas têm, as empresas pequenas, as boutiques também têm. Então, o nosso cenário competitivo, ele é bem difícil, né? Agora, por um outro lado, né, você tem players que são mais voláteis, né? Então, os estrangeiros, por exemplo, muitas vezes eles estão com foco aqui no Brasil, depois eles não estão mais. Eu diria que as boutiques têm mais dificuldade, digamos assim, de acessar os grandes clientes. Então, quando você depura tudo isso, você tem, no mercado de fusões e aquisições, 2, 3, 4 players que são realmente muito consistentes, né? E que estão sempre ali entre os principais e que são bancos que estão aqui no Brasil, né? Que têm grandes equipes, né? E que fazem um ótimo trabalho. Então, assim, não é que a gente faz um trabalho melhor do que A, B ou C, né? Cada um... fazer um bom trabalho é meio que um pré-requisito para você ter uma posição de liderança nesse segmento. Mas eu acho que aí entram outras coisas que são relacionamento, o fato da gente ser independente ajuda muito, né? Então, os clientes sabem que nós não temos grandes conflitos de interesse, né? Nós não temos, assim, uma carteira de empréstimo comercial muito grande, nós não temos um fundo de private equity muito grande, não temos negócios proprietários que conflitam com os interesses do nosso cliente. Então, cada um compete, digamos assim, da forma como pode, com as suas vantagens e desvantagens. No nosso caso, eu acho que a gente tem uma presença consolidada, a gente tem uma equipe muito grande, uma equipe capacitada e temos a independência de ser, digamos assim, um player que tem um alinhamento total com o interesse dos clientes, né? E a gente olhando sempre muito a longo prazo o interesse do nosso cliente. Então, outra coisa que como eu falei, que eu aprendi lá no Goldman Sachs, que é a cultura de você ser o long-term greedy, né? Então, você ser
deixar sua ganância para o longo prazo, né? Não querer ganhar tudo ali no momento seguinte, que aí você acaba tomando decisões que conflitam com o interesse dos seus clientes. E vocês focam em algum cliente específico? Assim, porque eu fico pensando o seguinte, né? Você tem diversas áreas, né? IB, ICM, DCM, M&A, estruturações, tesouraria, wealth. Eu acho que em alguns casos a empresa vem te procurar porque ela quer ser vendida, em outros casos uma outra empresa vem te procurar porque talvez ela queira comprar essa empresa que quer ser vendida. Então, como é que é essa dinâmica entre os negócios e até entender um pouco de margem de cada um deles? Tem algum que consome mais dinheiro, tem outro que não? E aí, talvez pegando o próprio IPO que vocês fizeram, que a partir do dinheiro captado, talvez vocês começaram a investir mais na área de DCM, né? Que talvez demanda mais capital. Se você puder comentar um pouco sobre essas diferentes divisões de negócio. Não, perfeito. Então, a dinâmica da forma como ela se dá, a gente cobre os principais clientes, né? Então, a gente divide por segmentos, por indústrias, né? Então, você olha varejo, indústria, você olha energia, você olha saúde, educação, sistema financeiro e por assim vai, né? E dentro de cada um desses segmentos, a gente olha quem são os principais players, né? E como que se dá a dinâmica de transações para cada um desses setores e quais as empresas que são mais afetadas, aqueles que são consolidadores, aqueles que podem ser consolidados, e a gente vai procurá-los, dar as ideias e tentar unir as pontas, né? Então, é assim que funciona. A rentabilidade das coisas é muito diferente. Você tem negócios que são pouco rentáveis e negócios que são muito mais rentáveis, né? E aí é o segredo de você gerir esse negócio, né? Então, outra coisa que eu aprendi lá no Goldman Sachs, da gente olhar as três coisas, né? Que em inglês seria doability, profitability e franchise value, né? Ou seja, a probabilidade do negócio acontecer, porque, na verdade, a taxa de sucesso dos negócios é inferior a 50%, mas em alguns casos é bem inferior a 50%, então é importante você escolher negócios que têm uma chance maior. A rentabilidade, ou seja, quanto que aquilo vai dar de receita e de resultado, né? E o valor para a franquia, ou seja, se você está querendo entrar no mercado de inteligência artificial, por exemplo, eu vou fazer uma transação de uma empresa pequenininha de AI, talvez cobrando um fee muito baixo para ganhar inteligência naquele setor, ajudar o cliente e tal, e depois poder fazer mais negócios olhando para frente, né? Então, você precisa gerir uma equipe com essas diferenças. Então, às vezes, você vai ter times trabalhando em coisas que não dão tanto retorno e outros trabalhando em coisas que são muito rentáveis. Se for fazer uma operação grande de venda de uma empresa onde você cobra um percentual de 1,5%, 2%, você pode ganhar em uma transação 30, 40, 50 milhões de reais, 100 milhões de reais em uma transação, né? E aí você pode fazer outras transações que você vai ganhar 500 mil reais, 600 mil reais. Então, existe uma diferença muito grande de rentabilidade, mas o negócio depende do todo, né? Então, não dá para você fazer um negócio só com a parte rentável, porque se você não faz todos os negócios, você também não cria massa crítica para fazer os negócios mais rentáveis, né? Então, é uma questão de administração da carteira de clientes, das oportunidades, que é uma coisa que a gente tem que fazer no dia a dia. E essas transações todas, elas não exigem capital relevante, né? Obviamente que elas exigem capital na medida que a gente tem que remunerar uma equipe, independente de ter mais ou menos transações, a gente tem 40, 50 pessoas trabalhando com isso e essas pessoas consomem, digamos assim, dinheiro para poder continuar rodando o negócio, mas não é uma coisa super relevante, né? Até porque a gente tem muita receita, então ela acaba se pagando, né? Então, nessa área de fusões e aquisições, ela é muito pouco capital intensiva, um negócio muito leve, receita basicamente de serviços, 100% de serviços, né? Não temos risco, né? O risco que você tem é trabalhar num negócio muito tempo, ele não dá certo, mas aí é o salário das pessoas, o salário das pessoas, né, que está consumindo. Na parte de Debt Capital Markets, né, na parte de DCM, a gente consome um pouco de capital, né? Então, como é que a gente se posiciona nessa área de DCM, né?
A gente, como eu coloquei, a gente é um intermediário, então a gente une a ponta emissora com a ponta investidor, né? Então eu tenho clientes que podem ser grandes empresas, incorporadoras, fundos, etc., que querem fazer emissões, né? Seja de uma debênture, de um CRI, de um CRA, de um FDIC, de alguma coisa, e eu faço essa emissão e vendo para o investidor. Desde que a gente começou o BR Partners, a gente sempre fica com um pedaço dessas emissões para o nosso balanço, né? Então a gente ficava ali com 3%, 5%, até 5%, a gente ficava desde o início da nossa operação. E depois a gente foi vendo, né, que esses papéis que a gente vendia para o mercado sempre foram muito bons e a gente não tem um histórico impecável de sucesso e nunca tivemos um evento de default, nunca tivemos um calote, nunca tivemos nada, nunca tivemos um problema de crédito, pediu para não bater na mesa, mas aqui eu vou bater. Vamos bater, tá? vamos bater. Mas então, são papéis de altíssima qualidade, com garantia, e que a gente viu que eram muito rentáveis para os nossos clientes e para nós, que ficávamos sempre com 5%. Então, quando a gente fez o IPO, que a gente ampliou a nossa base de capital, a gente em vez de reter 5%, passamos a reter por volta de 20% a 25% ou 100 milhões de reais como limite, né? Então, se a gente faz uma operação basicamente de 100 milhões de reais, a gente vai ficar ali com 20 ou 25, e se a gente fizer uma operação de 1 bilhão de reais, a gente vai ficar com 100, né? No máximo, 100 milhões de reais é o limite nominal de risco que a gente tem, né? Então, isso acabou mostrando um alinhamento muito grande de interesse com os nossos clientes gostam disso e a gente fica com uma carteira que às vezes a gente vende um pouco, quando o cliente quer comprar um pouco mais, a gente recompra dele, então ficou um pouco essa questão aí, para fazer um elogio aqui ao nome do programa, de market making, né? A gente tem ali o nosso market making, BR Partners, em relação aos produtos que a gente tem, né? Então isso usa um pouco de capital, a gente tem 800 milhões de capital, temos hoje ali uma carteira mais ou menos 3 a 4 vezes isso, né? E a gente, então, vai usando esse capital de uma maneira super alinhada com o nosso cliente. A gente não tem nada na nossa carteira que não tenha sido originado, estruturado e distribuído pela gente, tá? Então a gente não compra papéis aí de outros emissores, exato, a gente serve para encher nossa carteira, a gente simplesmente faz esse trabalho de fomentar a nossa própria carteira, nosso próprio relacionamento com o cliente. Isso acabou dando uma musculatura muito grande para a gente acabou crescendo o nosso negócio de DCM de maneira desproporcional, porque quando a gente começou, a gente tinha um capital muito limitado, então a gente não podia colocar muito dinheiro nessas operações, e conforme a gente aumentou o nosso capital, a gente aumentou o nosso limite de colocação de transações e aumentamos também a nossa própria carteira. Então isso acabou nos dando uma musculatura muito forte, porque se a gente vai fazer uma operação e a gente está ficando com 25% da operação, a gente já tem 25% distribuído, tem que distribuir só 75%, né? E aí mostra também um alinhamento muito grande com o nosso cliente final, que é o investidor. O curioso é que, apesar de ser um negócio que consome mais capital, e em tese seria algo ruim para a rentabilidade, apesar disso, vocês continuam entregando um ROI que é até acima do histórico. Acho que o histórico é 20%, vocês entregaram 24% se não me engano, no quarto tri. Qual que é o segredo disso? Muito trabalho. Eu acho que é muito trabalho, muito foco, né? Eu acho que o nosso negócio é um negócio extremamente rentável, né? Por ter um componente de serviços muito alto, né? Então, quando você olha outros bancos, né, que tem que alavancar muito a carteira para poder ter rentabilidade, eles têm basicamente um percentual de receita de serviços muito baixo, né? A gente não, a gente tem um percentual de receita de serviço muito alto que não depende do nosso balanço, né? Então, eu acho que esse é o segredo. Isso nos dá muita flexibilidade, porque a gente tem um balanço pouco alavancado, então quando a gente quer fomentar uma operação mais especificamente, a gente tem essa flexibilidade. A gente também tem um custo de captação relativamente baixo, né? Quando você entra ali na grade do BTG, da XP ali, olha os CDBs dos bancos, a gente muitas vezes
paga custo de captação até abaixo de outros bancos bem maiores e com rating até melhor do que o nosso, porque a gente tem uma alavancagem baixa, e as coisas que a gente faz têm margem, né? Então, esse é o segredo, a gente não faz coisa só para fazer, para botar no balanço, a gente faz coisas que são rentáveis realmente. Então, se eu entendi bem, o início do negócio se deu ali muito por conta da sua capacidade de prospectar clientes ali para M&A. Veio essa fase de consolidação desse negócio. Com o IPO, vocês iniciaram uma fase de crescimento expandindo para outras verticais, né, de negócio. A ideia ali, basicamente, você pode ter como porta de entrada o cliente vem pelo M&A e você tem vários outros segmentos ali dentro que você consegue continuar atendendo o cliente dentro do negócio. Isso. Basicamente, a expansão está se dando via novas unidades de negócio que o cliente tem ali dentro. Exatamente. Não, bem interessante. Perfeito. E qual que você acha que é o grande desafio do banco hoje, assim? Se a gente se colocar 2 anos à frente, assim, o que você gostaria que o banco virasse ou se transformasse? Eu gostaria que a gente fosse exatamente o que a gente 5 vezes maior. Esse é o grande desafio. O desafio nosso é a escalabilidade, né? Porque a gente tem um negócio muito rentável, né? Que tem uma boa taxa de crescimento, mas a escalabilidade dele depende de pessoas, né? E depende de expertise nas diferentes áreas, então é um negócio lento, né? Eu gostaria muito de ter um negócio exatamente com as características que a gente tem hoje, mas com mais escala, que fosse maior, porque aí iria diversificar mais o nosso risco e dar uma oportunidade para a gente de crescer mais rapidamente ainda, né? E quais que são os grandes riscos hoje do negócio? Eu diria o seguinte, o nosso negócio é um negócio de baixo risco, né? Obviamente que você tem que reter as pessoas, né? Então, um risco é você perder pessoas, mas com o nosso modelo de partnership é difícil, a gente perde muito poucas pessoas para o mercado, a gente perde mais pessoas que querem mudar de carreira, né? Então, as pessoas quando começam com a gente ali, tem uma curva de aprendizado muito rápida no investment banking, né? Então, às vezes as pessoas trabalham 2, 3 anos, já aprendi, essa carreira é muito sacrificante, tem que trabalhar muito, então quero fazer outra coisa, tal, e a pessoa sai, né? Mas dos nossos sócios principais, né, eles já têm uma participação de equity muito relevante na empresa, mas o risco é sempre você perder pessoas, é um deles, né? Risco de mercado a gente não toma, risco de cliente a gente toma, mas a gente é muito conservador, então a gente tem esse histórico aí de basicamente nunca ter tido perda com cliente na nossa carteira. Então, eu diria que os riscos são baixos no sentido de você ter um evento ruim para a companhia, né? Eu acho que o maior risco é você, com uma deterioração do cenário econômico e queda de atividade, você ficar ali um tempo num ciclo muito ruim, com crescimento muito baixo, né? Eu acho que esse é um risco, por exemplo, que a gente enfrentou naquela catástrofe econômica da era Dilma, né? Quando teve ali 2015 e 2016, foram anos que a gente teve um ROI muito baixo, tá? Então, mas também, né, foi assim, uma queda de PIB de 6% ao ano por 2 anos consecutivos, então não é um cenário muito normal, e mesmo assim a gente não deu prejuízo, tá? Mesmo assim, naquele cenário ali, a gente teve lucros baixos, mas não demos prejuízo. Então, eu diria que o risco em si do negócio é baixo, mas é importante crescer, né? Ter mais escala, né? Então, a gente gostaria muito de continuar com a capacidade de entregar esse crescimento aí de 20% a 25% ao ano pelos próximos anos. Estamos trabalhando para isso. E como que se ganha escala desse negócio? Olha, eu acho que tem várias formas, né? Eu acho que se ganha escala na Wealth, que é uma coisa que a gente começou a fazer e já estamos ganhando escala, mas eu acho que dá para escalar muito mais através de trazer clientes e eventualmente fazer uma ou outra aquisição e eventualmente fazer algumas aquisições, né? A gente não teve oportunidade de fazer aquisição desde o IPO, porque também a gente enfrentou um ciclo muito complexo, né? O de 21 para cá, no nosso segmento, as coisas se tornaram mais difíceis e tal. Então, é uma coisa que a gente acabou não fazendo, mas eu acho que a gente pode fazer sim. Ao longo da história, vocês fizeram
Não, ao longo da nossa história a gente olhou muita coisa, mas Sempre nunca fez. orgânico. Sempre orgânico, até agora, né? Entendi. Mas isso vai mudar. Eu acho que é uma coisa que a gente está bem focado e vai aparecer a oportunidade certa. Entendi. E é exatamente aí que é a sua alocação de capital hoje, como CEO do BR Partners? Não, hoje o nosso capital está alocado Desculpa, exclusivamente. alocação de tempo. A alocação de tempo. A minha alocação de tempo é uma boa parte nisso, né? Eu gasto muito do meu tempo com clientes, né? Então, assim, eu tenho ainda uma importância grande na prospecção de novos negócios, principalmente grandes negócios, então eu me envolvo, né? Me envolvo para originar, me envolvo para executar, né? Então, transações que são mais complexas eu participo ativamente. Eu aloco muito tempo também em coisas da firma, mas mais no sentido de cultura, controle de custos, remuneração de pessoas. Essas coisas eu tenho um envolvimento bem forte, né? Na gestão do dia a dia, eu tenho pouco envolvimento, pouca influência, né? O José Flávio Ramos, que é meu sócio, é o presidente do banco, né? Então, ele toca toda essa parte, é a pessoa que mais me ajuda na parte administrativa, e as outras áreas, cada uma tem o seu líder da área que acaba tocando cada uma das áreas. Então, eu me envolvo com eles mais para traçar estratégia, para discutir aquilo que a gente está fazendo, mas não tanto no dia a dia do negócio. E essa questão estratégica tem tomado um bom tempo, né? Então, eu acho que é importante para a gente, nos próximos meses aí, fazer alguma coisa estratégica que dê mais massa crítica para a empresa. Entendi. E o banco, assim, para os próximos anos, a ideia dessa estrutura de partnership é que ele dependa cada vez menos de você, do seu relacionamento, ou não? Assim, como que é a sua visão para os próximos anos, assim, do banco? Ou é uma estrutura que vai sempre depender da sua presença ali para tocar os negócios? Não, isso tem se diluído muito. Eu diria que hoje a grande parte, digamos assim, dos negócios que vêm para a gente, eles vêm pela franquia e não por relacionamento pessoal meu, né? Então, são pessoas que acompanham a nossa trajetória, que viram negócios de sucesso que a gente fez, ou que foram indicados por clientes. Então, as pessoas nos procuram em função da franquia, né? Na questão do foco em grandes transações e tudo, eu acho que é um pouco pela minha experiência, pela minha interlocução, mas obviamente que eu também tenho um apoio muito grande de várias pessoas que estão na empresa e que são parte do meu time para poder viabilizar isso. É mais uma discussão, digamos assim, de como a gente aloca o tempo e como cada um foca em alguma coisa, do que propriamente que seja uma necessidade ou uma dependência da minha pessoa, né? A gente poderia amanhã decidir que eu não faço mais isso, que eu faço, vou, sei lá, abrir o BR Partners num outro país e tudo, e aí colocaríamos uma outra pessoa para fazer o que eu faço, mas não é uma coisa que necessariamente tem que ser feita por mim. Entendi. Perfeito. Ó, quando a gente divulgou na nossa comunidade que a gente ia entrevistar você, a gente teve diversos investidores da comunidade lá que ficaram muito felizes, né? Inclusive, a gente até peguei os nomes do Francisco Mendes, Bruno Barbato, Bruno de Castilho, André Bride, Charles Monteiro, Alexandre Achap, todos eles acionistas já do banco. E eles soltaram algumas perguntas aqui para eu fazer. Então, eu gostaria de fazer algumas delas aqui. Claro. O papo tá sendo tão bom, né? Tá bom mesmo. E primeira delas, né? A vertical de wealth está andando conforme o planejado? Existe algum tipo de métrica para medir eficiência? Está andando como planejado. Eu acho que a principal métrica é a quantidade de ativos que a gente tem sob gestão, né, que já está aí na casa dos 4 bilhões. É mais do que a gente imaginava nesses primeiros meses, mas não é suficiente, né? A gente, para ter um negócio de wealth realmente rentável, a gente precisa ter mais do que 15 ou 20 bi, né? Então, a gente espera atingir essa meta mais lá para o final de 25, início de 26, mas eu diria que está andando muito bem e está acima do que a gente esperava, né? A gente realmente tem um leque de relacionamentos muito grande, a gente tem uma reputação boa no mercado, então isso ajudou muito a gente poder acelerar esse desenvolvimento da área de wealth. E muitas pessoas enxergam vocês como um mini BTG. É verdade?
Olha, eu acho que é mais um micro BTG. A BTG é bem maior que a gente, né? Mas a gente, sim, nas áreas em que a gente atua em segmentos bem similares ao que o BTG atua. Obviamente que o BTG é uma instituição 100 vezes maior que a gente, atua em praticamente todos os segmentos hoje, mas eu diria que sim, é uma boa comparação e é um objetivo que a gente tem aí de poder agregar áreas mais no modelo BTG. Se você olhar hoje, você tem no mercado o BTG, né, como banco de investimento mais puro, mas que hoje já tem braços aí em quase todos os segmentos. Você tem a XP, que é mais do lado de corretora, né, e gestora de autônomos e wealth, que são empresas aí que estão na casa, BTG na casa aí de 100 bilhões de avaliação, e tem um gap muito grande até a gente, que é a maior empresa listada independente depois desses dois grandes players, né? Então, eu acho que crescer na esteira do sucesso, principalmente do BTG, é um objetivo muito grande que a gente tem. Entendi. E em termos de estrutura de capital, assim, como que você enxerga a companhia? Vocês acabam pagando um dividendo elevado, né? Um payout entre 60% e 70%? Isso. Dá para esperar isso para frente também, né? Porque é uma empresa, como você tem dito aqui, uma empresa que tem perspectiva de crescimento de receita. Eu nem sei se existe algum tipo de guidance nesse sentido, qual área que vocês pretendem crescer mais, se vai vir receita com cliente ou receita de, né? Vocês dividem em dois tipos, né? Como que tá essa perspectiva de estrutura de capital, tendo em vista o crescimento que vocês pretendem? Eu acho que a nossa estrutura de capital está adequada, a gente está girando ali com uma basileia entre 15% e 20%, então é mais do que suficiente, né? Como eu falei, o nosso objetivo não é atuar como um banco comercial, com um balanço muito grande, com uma basileia no talo. Basileia, só para o pessoal entender. Seria a capitalização do banco em relação ao seu total de ativos, né? Então, basicamente, não é o nosso intuito, digamos assim, trabalhar com um banco super alavancado, com uma basileia no talo. A gente é um banco de investimento mais, assim, alta costura, digamos assim, né? Então, a gente faz coisas que são mais, digamos assim, específicas para os clientes, onde a gente usa o nosso balanço em várias circunstâncias, mas a gente não precisa sempre usar o nosso balanço. A gente tem uma carteira que é extremamente líquida, tá? Então, se a gente precisar de mais capital amanhã, a gente pode vender uma parte dos nossos ativos no mercado e liberar capital. Então, eu acho que a gente está com uma estrutura de capital adequada para o nosso tamanho, para a nossa atividade. Eu não vejo necessidade de fazer nenhuma oferta ou levantar capital, e jamais faríamos também nesses preços deprimidos que estão hoje, né? A gente está tradando aí no mercado um múltiplo muito baixo, hoje, dada todas essas condições que a gente está vendo no mercado que a gente falou aqui. Então, não seria nem atraente, mas em termos de estrutura de capital, acho que a gente está bem coberto. Justo, tem, em termos de negócio, tem alguma aí? Ele falou um pouco que ele usa o tempo dele, ele aloca o tempo dele em termos de cultura, né? Eu fiquei interessado em saber o que é a cultura do BR Partners. Quais são os princípios ali que você passa e o que vocês têm ali, além do que eu acho que você ganhou muito de estofo ali no Goldman Sachs, né? Isso. Então, eu acho que o nosso principal linha de cultura é o interesse do nosso cliente em primeiro lugar, né? Então, a gente sempre olha o que é melhor para o nosso cliente, independente de como aquilo vai nos impactar no curtíssimo prazo. E eu sempre digo, a gente faz isso não é porque a gente é bonzinho, é porque a gente quer ganhar dinheiro com isso. A gente acha que a gente ganha dinheiro com isso. Ao longo do tempo, você é reconhecido como um player independente, cujos interesses estão alinhados com os interesses do seu cliente, e os clientes sabem que a gente defende o interesse deles. A gente não tem medo de, obviamente, tudo dentro de um ambiente republicano e de coisas, mas quando a gente tem que brigar pelo interesse legítimo de um cliente nosso, a gente briga, né? E a gente é reconhecido por isso, e eu acho que esse é o nosso principal valor. A gente pode, às vezes, ser criticado por uma coisa ou por outra, mas ninguém falou, poxa, o pessoal do BR Partners lá enrabou o cliente, não sei o que tal. Não existe isso, né? O interesse do nosso cliente está sempre à frente do nosso próprio interesse, porque o sucesso do nosso cliente é que traz o nosso sucesso. Esse é o nosso principal valor, e é uma coisa que realmente
a gente conseguiu permear dentro de toda a empresa. Então, se eu tenho a oportunidade de aconselhar o cliente a fazer um negócio hoje, mas eu enxergo que vai ter um negócio melhor daqui a 2 anos, eu falo para ele, olha, eu acho que você deveria esperar. E a gente fala isso com a maior naturalidade, né? Também porque a gente tem um portfólio de negócios grande o suficiente para ir gerando receitas, a gente pode investir em coisas que vão ser mais rentáveis ao longo do tempo. A outra coisa da cultura é o convívio harmônico entre as pessoas. As pessoas têm que se ajudar, né? Então você não tem que ter gente batendo cabeça, pessoa de uma área com pessoa da outra. Isso é horrível, isso tira o foco, isso faz perder tempo. Eu não admito esse tipo de coisa dentro da empresa, né? Então esse é um outro valor crucial. Outro valor crucial que a gente tem que passar é a cabeça de dono. As pessoas têm que saber que a empresa tem que ser rentável, né? Então não é ficar só defendendo aumento de custos, porque subiu isso, subiu aquilo, porque o Brasil é um país difícil, né? O Brasil, se você não faz nada, o custo já sobe de qualquer maneira, porque você tem dissídio, você tem isso, você tem aquilo, né? Então, uma empresa de serviços, ela está exposta a essa subida de custos. Então a gente tem que manter sempre muito vigilante, porque para a empresa ser bem sucedida, ela precisa ser rentável. A gente não pode perder de vista esse tema, né? Então, essas são as questões de cultura principais que eu foco. E cultura é um tema muito legal de falar, né? Recentemente estava lendo um livro, né? E perguntam para o funcionário da NASA, um rapaz que fazia arrumação ali, né? Fala, pô, o que você faz? Daí o funcionário da NASA falou assim, pô, eu ajudo as pessoas a irem para a Lua, né? Irem pro universo. Isso é que é cultura, né? Que às vezes é um negócio tão difícil de você tangibilizar, né? Quando todas as pessoas em cada espaço da empresa têm o mesmo foco, né? Exatamente. No caso é ajudar o cliente no que ele tiver que fazer. No caso da arrumação lá da pessoa que fazia a NASA, é levar o americano para a Lua, né? Então, assim, Exatamente. E a gente vê que qualquer desvio de cultura pode levar a uma situação muito ruim, né? O caso da Boeing, por exemplo, recentemente, né? Então é uma empresa que sempre teve uma cultura de excelência na tecnologia, na segurança do passageiro, no desenvolvimento de produtos, e aí por uma série de razões acabou perdendo esse foco, né? Acabou fazendo bobagem, né? Lançou produtos que não eram adequados, remendou coisas e acabou criando ali uma série de problemas que vai custar muito caro para eles, vai custar talvez décadas aí para recuperar, né? Às vezes, focando no curto prazo, você esquece de olhar o longo prazo, né? Exato. Você deixa de investir em pesquisa e desenvolvimento, vamos focar aqui em entregar o lucro que o consenso de mercado Exato. quer, e aí você se perde, né? Porque se você não tomar as decisões corretas, você compromete a empresa. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Às vezes, é a mesma coisa que você pode ver. Eu sempre que vou num restaurante, assim, quando ele é comprado por um private equity, eu já não volto mais. Porque o private equity, ele chega lá no restaurante e fala, pô, mas esse tomate aqui tá muito vermelhinho, né? Dá para comprar um tomate um pouco mais barato, né? Dá para comprar um azeite um pouquinho pior, tal. Entendeu? E aí ele vai aumentar o lucro no curtíssimo prazo e vai perder o cliente, né? Então, eu acho que são essas decisões assim de cultura que você precisa ter para manter a excelência. E em termos de cultura, ainda falando de cultura, teve um membro aqui da comunidade que perguntou sobre partnership e retenção de talento, né? Como é que é esse alinhamento cultural para retenção de talentos em termos de remuneração? Como é que funciona a estrutura de vocês? Então, a nossa estrutura funciona da seguinte maneira, né? A gente recruta as pessoas ainda na faculdade, né? Então a gente contrata para estágio de verão, depois quando a pessoa se forma, a gente mantém ela, a gente paga boas remunerações, mas a gente não é quem mais paga no mercado, né? A gente dá uma experiência muito boa também, então quando a pessoa está na faculdade, quando está começando a carreira, eu acho que o ponto mais importante é você trabalhar num lugar onde você tem uma experiência real, né? Onde você tenha, digamos assim, transações acontecendo, que você vai aprender, e a gente vende muito isso para as pessoas que vêm trabalhar com a gente num primeiro momento, né? Aí quando a pessoa vai se desenvolvendo, se forma, entra como analista, depois é promovido, o caso do Vitor Molchansky, né? Que está com a gente basicamente aí mais de 10 anos, e teve uma evolução de carreira muito rápida também dentro da firma, aí a gente vai aumentando a remuneração até que a gente convida para a pessoa ser sócia, né?
E quando a pessoa vira sócia é que realmente tem a grande chance de criação de patrimônio. E um outro ponto culturalmente muito importante é que a gente gosta de pagar as pessoas, o que é justo, uma boa remuneração, mas a gente tem limitações daquilo que a gente paga em dinheiro para as pessoas, né? Por quê? Porque a gente quer que as pessoas, obviamente, sejam reconhecidas e vivam bem e tenham um bom padrão de vida de acordo com aquilo que elas trabalham e merecem, mas a gente também quer que elas criem a riqueza e o patrimônio delas dentro da empresa e não fora, né? Então, a partir de um determinado nível, você começa a ganhar em ações, empréstimo de ações, para você ter mais participação na empresa e estar mais alinhado com os resultados da empresa, com os dividendos, com aquilo que todos os investidores que estão aqui nos vendo também ganhem, né? Então, as pessoas até falam, poxa, mas você só ganha dividendo e só ganhou dividendo, e basicamente qualquer um que compra ação no mercado vai estar ganhando a mesma coisa que você, mas você acha isso correto? Você está satisfeito? Eu estou super satisfeito. Por quê? Porque este modelo de negócios me permitiu começar uma empresa do zero, levantar capital, fazer um IPO, trazer esse capital que hoje é muito importante para a gente e do qual eu sou o principal acionista, né, de uma maneira com bastante sucesso, né? Então eu me sinto muito prestigiado e muito honrado de poder ter uma remuneração via dividendos igual qualquer outro investidor tem comprando a nossa ação. E você falou, né, do funcionário que vira sócio. Quem que é a pessoa que vira sócio? O que ela tem que trazer para virar sócio? Qual que é a diferença do sócio para o funcionário? Então, o sócio, primeiro, ele tem que ter uma determinada experiência de alguns anos dentro da empresa, né? Ter tido uma boa avaliação, uma boa performance, e ser alguém que a gente quer reter assim pelo longuíssimo prazo e que vai ter uma função importante dentro da empresa. Então, não é só uma questão de remuneração, é uma questão de cultura, é uma questão de como a pessoa se encaixa e como a gente enxerga aquele profissional para o longo prazo. Queria ouvir assim um pouco quem são os seus mentores atuais ou até passados e que impacto que eles tiveram na sua vida. Olha, muitos, né? Eu acho assim que não são assim pessoas, tive várias pessoas, vários chefes, vários amigos, pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu aprendi bastante, né? Mas eu gosto mais assim de ver exemplos, né? O que deu certo, o que não deu certo, quais as coisas que funcionaram, né, dentro do mercado que eu atuo. Então eu olho muito esses exemplos. Eu acho que eu tive a oportunidade de passar por vários ciclos econômicos, por várias crises, e de cada uma delas a gente tem um aprendizado aí que deixa aí as suas marcas e é muito importante estar olhando, né? Mas quando eu comecei a minha carreira, o Brasil era um país muito concentrado no setor financeiro, né? Você tinha ali 3 bancos que eu sempre brinco que não eram bancos, né? Eles eram donos de tudo, né? Os bancos tinham as seguradoras, as assets, os cartões de crédito, os acquiring, a bolsa, a CETIP, qualquer coisa que você pensar pertencia a 3 ou 4 bancos, né? E aí a gente teve uma mudança desse segmento para vários empreendedores aí de extremo sucesso, né? E que tem deixado aí a sua marca. Então, procuro me mirar nesses exemplos. Partiu o ping-pong? Partiu o ping-pong. Partiu o ping-pong. Vamos aquela entrar pergunta aqui. bate pronto. Vamos começar pelos livros, depois a música e depois o convidado. Então, primeiro os livros. Um livro de mercado. Um livro de mercado que eu gosto muito, que eu sempre recomendo, é 800 anos de crises financeiras, né? É um livro meio maçante, assim, né? Muito longo, mas que comenta ao longo de vários séculos, né, quais foram os movimentos de exuberância irracional pelo qual o mercado passou, que fez com que as coisas no começo não valiam muito, depois foram valendo muito, e aí tiveram valores exorbitantes, e depois acabaram colapsando, né? Então, eu acho que é um livro muito interessante para você entender, porque às vezes a gente se frustra muito, né? Fala, poxa, BR Partners, por exemplo, né? Nós estamos no melhor momento da nossa empresa, desde o nosso IPO a gente deu resultados excelentes e a nossa ação não anda, né? Então, muitas vezes ela não anda por uma questão que não tem nada a ver com a empresa, né? Por questões de liquidez de mercado, de momento de mercado. E esse livro, ele narra muito bem e de uma maneira muito didática e disciplinada, com muitos dados, né?
vários movimentos ao longo da história, onde você teve o boom, né, de diferentes mercados, não só mercados acionários, mas mercado das tulipas na Holanda, né, uma série de mercados que acabaram crescendo muito, tendo valores astronômicos e depois acabaram explodindo. E isso ensina a gente a ver como poder enfrentar esses ciclos aí de alta liquidez e depois de colapso que se repetem, né? Então, quando ele fala 800 anos de crises financeiras, dessa vez vai ser diferente, e nunca é diferente, assim, muda o objeto, muda a circunstância, mas a descrição do processo é basicamente a mesma. Então, é um livro que eu realmente recomendo bastante. Acho que é a primeira vez que recomendaram isso. Até Isaac Newton perdeu dinheiro na bolha das tulipas. Um livro de fora do mercado. Um livro de fora do mercado que eu achei muito bacana, que eu li recentemente, chama Outlive. Peter Attia, que é um livro de longevidade, mas não é aquela autoajuda meio babaca de longevidade, de fazer coisas meio bobas, né? É um livro assim, muito bem fundamentado, escrito por um médico, que identificou as 4 causas principais de mortes prematuras e qual o impacto de cada uma delas, e também de uma maneira super didática, mas assim, embasada, não é um blá 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 de autoajuda, é uma coisa que tem muito embasamento científico, e que eu achei que assim, é muito interessante, é um livro que você lê muito rápido, e eu achei bem bacana. Realmente foi um dos melhores livros que eu já li também, e ele é fã do Senna, né? Então, exatamente, faz uma proximidade. Um livro para o ouvinte não ler. Uma anti-recomendação. Uma anti-recomendação foi esse livro Going Infinite, né? Que eu comecei a ler, mas eu não gostei. Acho até que ele teve uma boa crítica, mas não foi o livro que me capturou muito, não. Uma música e por quê? Uma música, vamos fazer uma homenagem aqui aos 80 anos do Chico Buarque, que está sendo comemorado agora, Apesar de Você, né? É uma música que foi escrita num outro tempo, numa outra circunstância, mas eu acho que ao longo do desenvolvimento da democracia brasileira, ela pode se aplicar a muita gente, né? Talvez tenha ficado uma música mais atual. Sensacional. E um convidado que você gostaria de ver aí, sentado onde você está hoje? Eu acho que o Davi Vélez, né, do Nubank, né, que é um empreendedor fantástico, né, de sucesso, está quietinho lá no lugar dele, já com mais de 100 milhões de clientes, né, e que realmente é um visionário, uma pessoa que desenvolveu um produto fantástico, né. Eu sou cliente também do Nubank na pessoa física, então acompanho ali como que funciona, e eu acho que ouvir a história dele realmente seria muito bacana. Qual a transação que você mais se orgulha de ter feito? São muitas, né? Então, já nem me lembro todas, mas assim, uma transação que foi muito bacana que a gente fez no final do ano passado foi a compra da Mil pelo Júnior Seripieri, né? Que é também um empreendedor incrível, uma pessoa que tem uma visão, uma força enorme. Era uma transação que ninguém acreditava que ele pudesse comprar, né? Que uma pessoa física pudesse comprar uma empresa avaliada ali em mais de 10 bilhões de reais, mas a gente, com muita perseverança, com muito trabalho, com algumas ideias criativas, a gente acabou conseguindo viabilizar. Mas eu diria que cada ano tem uma transação assim bem bacana, emblemática, e é uma coisa muito gratificante. Tem aí, Juzu? Não. Está a última. Qual a pergunta mais difícil que você já recebeu? Pergunta mais difícil que eu já recebi? Seja de investidor, de uma empresa. Olha, quanto vai estar o dólar no final do ano? Essa é uma difícil. Bom, queria agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço. Generosidade de compartilhar tanto conhecimento com a gente, com quem está assistindo aqui também. Queria agradecer a você que acompanha toda a live, agradecer aqui ao Josu. Pô, valeu, mestre. Valeu demais aí pelo papo. Não, eu que agradeço, uma ótima oportunidade. A gente está praticamente já com 40 mil investidores, pessoa física na nossa base, né? Então é sempre muito interessante poder falar com eles, com as assets e tudo. A gente agradece muito a oportunidade aí de uma conversa longa, franca, bem produtiva.
Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Até a próxima.